Olá pessoal, eu sou o William da WK Produções, estou aqui com meu parceiro, sócio e amigo. Fábio Teixeira, sócio fundador da FF Casa e Construção. Legal, estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast Papo e Negócio. E antes de falar da nossa entrevistada, eu queria deixar para vocês o recado dos nossos patrocinadores. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções, você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rodi Ramos. Você conhece a FF Casa e Construção? Aqui você encontra materiais de qualidade, ferramentas e tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. De pequenos reparos a grandes projetos, estamos prontos para te atender com preço justo e variedade incrível. Visite hoje mesmo a nossa loja e comece a construir os seus sonhos. E você que está conosco nesse projeto, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar essa live e esse programa com o máximo de pessoas possíveis para que o YouTube entenda e entregue mais o nosso conteúdo. E você que está aqui com a gente, passando para o Fábio aqui, antes de começar, eu queria falar para vocês também que você que quer participar desse nosso projeto, quer estar com a gente, na descrição do vídeo estão todos os nossos contatos, os contatos da nossa assessoria. Então entre em contato com a gente, nos procure. Se você não tem didática para estar aqui com a gente, para falar, você pode também ser um dos nossos patrocinadores. Então esteja com a gente nesse projeto. E Fábio, sem mais delongas, apresente a nossa convidada. Vamos lá, William. Hoje a gente está aqui recebendo uma pessoa muito conceituada, muito gabaritada, e eu tenho certeza que ela vai trazer muita informação bacana para a gente, principalmente para a área feminina, né? Doutora Marjorie, é um prazer recebê-la. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom tê-la aqui conosco. Obrigado por disponibilizar a sua agenda aí. A gente sabe da correria que é, né? Ser empreendedor, né? A gente sabe que é muito corrido, mas a gente agradece muito a sua presença aqui. E aproveitando, eu já gostaria de começar, né, William, perguntando sobre a sua formação, como começou, de onde veio essa questão da medicina, né? Do estudo, de onde começou tudo isso? Ah, legal. Eu sou a doutora Marjorie, né? Eu sou a Marjorie Sgala. Sou enfermeira de formação, eu sou formada há mais de 15 anos. E aí, a parte da estética, ela vem aí de uns 5 anos para cá. Então, eu fiz a minha especialização como enfermeira esteta, fiz residência clínica por mais 2 anos. E foi da onde eu decidi traçar um novo caminho como empreendedora, fazer minha própria clínica, né? Então, ser mãe me trouxe mais para esse mundo do empreendedorismo, para tentar conciliar a empresa e aproximação com filhos. Então, vem um pouquinho daí. E acho que tem uma hora, assim, depois de uma certo tempo na carreira, que a ideia é o que eu vim fazer e o que eu posso fazer para transformar vidas. Sim. Então, surge daí também a ideia da estética, né? Que legal, doutora. E a senhora usou um termo que eu achei diferente, né? Esteta. Eu não conhecia. Eu conhecia como esteticista. Qual a diferença dessas termologias? Olha, ultimamente, essa área da estética, né? Então, assim, esteticista normalmente é quem tem um curso técnico, que é o que todo mundo já conhece como esteticista, né? Sim. O esteta, ele é muito novo, né? Então, o esteta, ele vem para aquelas pessoas que já são graduados, enfermeiros, fisioterapeutas, biólogos, enfermeiros como eu. E aí, depois de ter terminado a graduação, tem as especializações, que você escolhe a área que você quer seguir. Então, eu já fui enfermeira intensivista, já trabalhei em UTI, minha carreira inteira foi na área de gestão, e aí dos 5 anos para cá, foi que eu decidi fazer mais uma especialidade, que é esteta. E aí, hoje, eu sou enfermeira esteta e também tenho residência clínica. Então, ainda é um termo muito diferente, né? Para quem não É. conhece. E é um termo que tem particularidades bem relevantes, né, doutora? Não é simplesmente uma termologia, não. Tem a questão de especialização, de capacitação, de ter um gabarito diferente. Isso é importante a gente deixar claro aqui na mesa também, né? Com Porque tem muita certeza. gente, assim como eu, não conhecia, né? E doutora, você sempre teve enfermeira, você já tem essa por formação de querer realmente ajudar as pessoas e estar presente ali numa transformação.
Mas essa área da beleza também foi sempre o seu sonho? William, na verdade, eu acho que o ser enfermeiro, estar na área da saúde, traz muita questão do cuidar do outro. E aí, desde muito tempo, a gente entende que o cuidado é fazer um curativo, cuidar de uma febre, cuidar. Então, dos primórdios vem mais nesse sentido. Atualmente, né, a gente vem vendo que a estética traz muito isso. Que as pessoas hoje, um outro tipo de cuidado é como a pessoa está, como ela se sente para se apresentar para outras pessoas, para ela mesma. Então, a autoestima, ela vem trazendo um pouco dessa diferenciação de conceito também. Que, então, assim, a minha essência é cuidar, é estar cuidando. Mas hoje eu vejo de uma maneira diferente, o estar cuidando do outro para ele também se gostar ainda mais. Então, assim, a essência continua a mesma, né. Que bacana. Não, e a doutora falou uma coisa que é muito importante, né? A questão da autoestima, né? Nós tivemos aqui na semana passada, nós conversamos com uma terapeuta e a gente falou muito sobre a questão, às vezes, de depressão, autoestima baixa e tudo mais. Eu acho que você vê como os nossos convidados acabam um completando o outro, né? Eu acho que a questão da autoestima, e eu acho que principalmente para a mulher, né? Hoje em dia eu vejo homem se cuidando muito mais, homem hoje em dia se preocupa muito mais com, né, com a aparência e tudo mais, mas para a mulher eu sei que isso é muito importante, né? Então a autoestima, eu acho que ela está intimamente ligada também com a questão da saúde mental, né? Quando uma pessoa está com a autoestima bem, né? Ela se sente bem, se sente bonita, eu acho que isso ajuda muito, né? Então, a minha pergunta, doutora, é assim, quando que a senhora percebeu que essa questão da estética, né? Da estética avançada, quando isso aí seria, assim, algo que traria uma palavra que a gente vai usar muito aqui, um propósito? Que eu enxergo muito isso. Quem cuida do outro, acho que ele tem um propósito de vida, né? Eu falo que quem, pisa na minha clínica, ela vai ter uma experiência. Então, assim, eu sempre trago para minha clínica, não é só a questão do que a gente vê, mas é também de como a pessoa se sente. Então, é perceptível o cuidado de quando a pessoa pisa lá, desde a maneira, assim, o olfato, paladar, é um cuidado no café. Então, é todo um cuidado como que é servido. A minha maca, ela tem, por exemplo, um lugar que faz massagem. Então, assim, a pessoa, ela vai entrando no seu interna mesmo. A pessoa vai conseguindo se conectar com ela mesma e o propósito que ela fala: "Por que que eu estou aqui?", né. Então eu sempre pergunto a música que a pessoa gosta, então é uma experiência muito diferente. Então ali a pessoa vai se percebendo, tendo o seu próprio autocuidado, e aí os outros cuidados eles vão se interligando, né. Então eu escuto muito, o que que a pessoa traz ali, o que ela gostaria de melhorar. Porque eu tenho que ver o ponto, o que que incomoda na pessoa, para ver ali o que que eu consigo realçar ainda mais, que hoje em dia as pessoas querem a beleza com muita naturalidade. Então, quando elas vão, por exemplo: "Ah, eu quero fazer um botox", a pessoa tem muito medo do exagero, Uhum. porque não é para ser perceptível, é para ser natural, é para ser bonito, né. É bonito para quem olha, é bonito para a pessoa olhar no espelho e não ficar irreconhecível. Então, assim, é para a pessoa se gostar. Então eu sempre pergunto: o que você gostaria de melhorar ou como você gostaria de se ver? Porque às vezes eu olho para a pessoa e falo: "Ai, podia melhorar tal coisa". E aí eu dou o espelhinho para a pessoa e falo: "Que essa pessoa aqui gostaria de melhorar?". E aí a pessoa me fala coisas que eu falo: "Puxa, né, é uma coisa que eu não imaginaria". Então estar atenta, o ouvir, eu tento ser muito sutil no que a pessoa traz. Então, assim, a autoestima é uma coisa, é um arco-íris. Então, às vezes, não é sobre o que a minha experiência traz, sobre só experiência científica, sobre o meu estudo. Então, eu tento trazer ou ter muita escuta do que a dor para a pessoa, que às vezes não é para mim. Uhum. É interessante. E você, doutora, comentou uma coisa que é muito importante que a gente usa aqui no estúdio também, né, com os nossos clientes. É o cuidado, né? Porque eu falo muito aqui com quem pisa aqui dentro. A qualidade da imagem que a gente entrega, o serviço que a gente entrega é o mínimo, porque a gente está sendo contratado para isso. Mas qual é o diferencial? Então é exatamente isso, aquele cuidado no jeito que você vai servir o café, da água, se perguntar se gosta de água gelada, natural, enfim,
para deixar as pessoas confortáveis, isso faz a diferença, né? Eu percebi que você também tem essa filosofia, né? Porque o serviço realmente hoje em dia no Brasil é tudo muito, tem muito de tudo, né? Muito de tudo. E hoje se a gente não tiver esse diferencial, esse cuidado, essa escutativa, a gente perde cliente hoje, né? E dentro do que você falou, doutora, eu vou fazer uma perguntinha polêmica aqui. Quando chega essas clientes assim para você que quer vir com aquele reparo extravagante, com aquela. Quer fazer alguma coisa extravagante. Como que a senhora lidar com isso? Das pessoas que vêm com. Ah, Você comentou que você tinha aquele ponto, né? Que você quer ser sutil, mas às vezes você vai pegar cliente ou você pega cliente que não, que ela quer aquela coisa extravagante. Como que você lidar com isso? Sabendo que esse procedimento não vai ficar legal, como foi essa tratativa? o exagero, ele não me fascina, assim, né? As técnicas que eu utilizo, ela não tem exagero. Na verdade, eu peguei acho que duas pacientes que trouxeram assim, eu queria, sei lá, 5 ml de preenchimento labial. Acaba sendo exagero porque nem cabe no lábio, né? E aí eu falo, puxa vida, onde esse meu trabalho vai refletir? A pessoa vai sair com um procedimento que acaba sendo extravagante, as pessoas perguntam, onde você fez? Hum, Que a pessoa não vai querer ir lá, É. né? Onde você fez? Onde você Porque fez eu para não não ir quero lá, ir, né? porque eu não quero ir. É exatamente isso. Então, eu tenho um catálogo que hoje eu entrego para as pessoas para conhecer como é meu trabalho. Então, ali as pessoas já percebem que é natural. Quando as pessoas perguntam, ai, doutora, mas você tem preenchimento labial? Eu tenho. E é muito sutil. Você tem botox? Eu tenho, mas é muito sutil. Porque as pessoas vão percebendo que eu tenho facilidade no que eu quiser de produtos, mas ao mesmo tempo eu não tenho exagero. Então ali a pessoa mesmo ela já vai, acho que se situando para qual tipo de profissional eu estou lidando ali. E aí eu vou colocando, né, a questão do exagero, o que que fica bacana, o que que é seguro, porque também tem uma questão de segurança. Sim. Então, às vezes você faz exagero num procedimento, como eu trouxe, né, um hum. procedimento de preenchimento labial, por exemplo. Não cabe dentro de um lábio 5 ml de uma vez só. É um exagero, a gente tem artéria que passa ali. Então, quando eu trago para ela cientificamente os riscos, a pessoa já vai entendendo melhor. Então, não é só sobre a estética, não é só sobre como vai ficar aparentemente, é sobre o risco também que ela corre de fazer algum exagero ali. Uhum. Sim, Legal. até aproveitando essa questão que o William perguntou, eu achei muito interessante, muito legal, porque é o que a gente vê, né? E algumas vezes a gente vê algumas coisas muito extravagantes e que você imagina, meu Deus, né? Que eu acho que às vezes para a pessoa, ela acha que aquilo ali tá maravilhoso, só que no geral você sabe que é um exagero, né? Aí eu vou até fazer um adendo à pergunta do William. Como é possível falar não, doutora? Quando, quando você vê que não tem como fazer isso. É difícil falar o não para o cliente, porque eu imagino, eu olho é, n- puxando para a minha área de atuação. Eu trabalho com material de construção e tudo mais. Mas você pega, por exemplo, vamos colocar um profissional da construção civil. Ele pega um serviço para fazer e ele sabe que aquilo ali que ele vai fazer não vai ficar legal. Mas ele continua fazendo. Aquilo ali vai se transformar no cartão de visita dele. Muitas pessoas, quando vão procurar um serviço, ela fala, mas e o teu portfólio? O que você já fez? Então, quando você olha uma coisa que não está legal, você acaba se prejudicando. Lógico que na estética é um pouco diferente. Mas, por exemplo, chega uma pessoa que quer fazer uma coisa muito extravagante. Como a doutora Marjorie faz para falar, olha, como que é essa conversa para falar, olha, não vai ficar legal? É que a expectativa da pessoa é muito delicado você lidar com a expectativa do outro, né? Então vai ser muito difícil eu ser indelicada com uma pessoa e falar, olha, não vai combinar, não vai ficar bom. Eu tenho que ser muito sutil. E aí eu coloco, olha, o que que você acha da gente fazer dessa maneira com que eu estou te explicando, e aí você tem um retorno daqui 15 dias e a gente vê como que vai ficar. E aí a pessoa fala, poxa, que legal. Mas se daqui 15 dias eu vir e quiser mais um pouco, o que que você acha? Falei, a gente avalia junto e a gente vê o que que combina. Então, na verdade, eu não tento frustrar a pessoa, porque ela tem uma expectativa, ou porque ela viu na televisão, ou porque a amiga fez e ficou bom, ou porque viu alguma artista, mas que não vai combinar com o rosto dela, né? Ou como eu falei, às vezes tem um risco de um procedimento. Então, na verdade, eu tento não cortar a expectativa da pessoa. E aí eu falo, o que que você acha? Eu sugiro que seja feito assim, e daqui 15 dias, 30, você vem, a gente avalia junto, e aí dá certo. É. E aí normalmente dá certo.
Que bom, que bom. E falando um pouquinho da clínica, doutora, como surgiu essa ideia da clínica? Me conta um pouquinho dessa sua estruturação, dessa transição que você está passando agora. É, a questão da clínica, né? Eu sempre trabalhei minha vida inteira aí na gestão, então há 15 anos eu trabalhei em hospitais de grande porte, né, na área da gestão. E aí, depois da minha formação, depois da residência clínica, eu fui um tanto quanto audaciosa, porque tem muitas pessoas que acabam, né, fazendo uma transição um pouco mais demorada. Mas a questão da maternidade, dos filhos, faz com que a gente abrevie algumas situações e que talvez a gente tenha um pouco mais de coragem para ser mais audaciosa, né? E aí conversei um pouco com meu marido e ele super me deu força. E aí eu investi muito na questão dos estudos, né? E aí eu fiz uma conversa de onde eu trabalhava, já era uma ideia de sair. E aí eu fui indo para a área de tentar como que eu vou construir essa clínica, né? Como que eu faço? Eu procurei alguns meios da gestão mesmo que eu já tinha, especialização, fiz o Empretec também, eu acho que ele traz uma boa bagagem, né, para quem é empreendedor e que não quer se aventurar, porque a minha ideia não era ser mais uma, ser aventureira, o que que eu vou sair por aí fazendo no rosto das pessoas, na vida das pessoas, né? E aí eu construí a minha clínica, eu tenho 2 anos e pouquinho, né, de clínica, e tô super bem, tô satisfeita, é muito próximo da minha casa, então hoje eu consigo conciliar, estar um pouco com meus filhos, acompanhar essa parte da maternidade que eu também gosto, e ser essa empresária que hoje eu tô super satisfeita. Que legal. E eu acho que a doutora falou uma coisa muito importante aqui também, né, William? A nossa essência, né? A questão do empreendedorismo, né? A minha esposa, a Érica, né, minha sócia, ela fez o Empretec junto com a doutora Marjorie, né? E eu não consegui fazer o Empretec porque é uma semana muito puxada, é aquela semana que eu vi a Érica chegando em casa descabelada, assim, né? Mas aquele brilho no olhar de quem está enxergando uma oportunidade de crescer como empreendedor, né? E eu via ela e a gente, quando voltava no carro, a gente conversava, ela fala, poxa, que legal, tá mudando a minha vida. A gente não podia fazer porque somos dois na loja, não tinha como os dois ficarem 12 horas, 14 horas, né? Mas eu vi que isso mudou a vida dela, tanto que ela falou assim, meu, tudo que eu aprendi aqui eu quero passar para você. E a gente vem amadurecendo essa questão, né? Então, eu tenho certeza que uma das coisas que ajudou a doutora em empreender foram o Empretec. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Não. Quais foram os maiores desafios no começo, o início da clínica? Porque a gente sabe, tem muita gente que acha assim, não, eu vou largar meu CLT e vou empreender. Cara, posso falar, planeje. O planejamento, ele é crucial. Muita gente acha que empreender é só, eu vou largar tudo e vou empreender. Não, né? Ou eu vou largar tudo, vou deixar de trabalhar para os outros para trabalhar para mim. Perfeito. Você vai trabalhar muito mais. Você vai ter que se empenhar muito mais, né? Então, como é que foi esse começo, doutora? O início da clínica ali, a própria elaboração da clínica, a construção dela, como foi esse início? Falar em Érica, sua esposa é uma linda, minha paciente também, então tem que ser linda mesmo, né? O Empretec, ele é um divisor de águas de verdade, né? Ele traz um choque de realidade, e aí eu falo que bom que eu tive a oportunidade logo no começo, né? De fazer o Empretec, para não ser mais uma aventureira, mais uma pessoa aventureira na área, abrir a clínica. Então, assim, eu falei muito da parte científica, da parte técnica, mas hoje eu tenho 3 mentorias de gestão de clínicas, né? Então eu tenho mentores para gestão de clínica. Eu tenho uma mentoria, uma das mentorias que eu estou já faz mais de 3 anos e pouco. Então, antes de eu abrir a clínica, eu já fazia gestão de clínicas. Tem gente que fala, você faz mentoria de clínica que é só para procedimento? Não, tem muita coisa antes disso, né? Então, eu me preparei, não só na parte técnica, científica, mas me preparei para a parte de gestão. Atualmente eu faço 2 mentorias de clínicas também, né? Então, o preparo, o planejamento, ele precisa ser muito antes disso. E mesmo com mentores que são donos de clínicas, mais de 30 clínicas, né, em São Paulo e tal, mesmo assim, dá uma insegurança, sim, né? Você fala, puxa, será que vai dar certo? E como que é isso? De não ter paciente todos os dias, e se der errado, o que que eu faço? Né? Porque assim, você fala,
se um procedimento der errado, é o meu nome e é a vida da pessoa, né? É o rosto da pessoa, né? A pessoa está depositando todo assim, depositando, como que eu falo, colocando confiança no seu trabalho. Então, é muito delicado isso. Então, planejar com antecipação, você precisa ter um planejamento financeiro, né? Então, planejamento financeiro, ele também traz muita dessa segurança, que é o que eu falei, né? Estava com meu esposo também, não dá para se aventurar. Ter uma clínica é caro, né? Não é, que você abre uma portinha, vai vender ali uma roupa, se der certo. Não, não é. Porque a pessoa vai ali, ela também, ela quer uma experiência diferente. Sim. Então, o planejamento, ele precisa ter, assim, eu precisei ter muito planejamento antes, me capacitar antes para dar esse primeiro passo. Não, legal. Interessante, né, doutora? E você falou uma coisa muito importante, né? Acredito que para empreender você tem que ter muita coragem. O primeiro passo é a coragem, porque realmente não é difícil. É difícil porque tem dias que você não tem cliente. Eu falo muito com a minha esposa aqui, que também é minha sócia, que todo dia 1º do mês a gente amanhece desempregado e vamos correr, vamos batalhar o mês. E é difícil você ver, você ir buscar, você se capacitar, isso é muito difícil. Mas trazendo um pouquinho para dentro desse gancho, doutora, e hoje, ao meu ver, tá? Me corrija se eu estiver errado. Essa questão da estética teve um período que ficou muito banalizado, né? Então, muitos profissionais sem capacitação começaram a fazer procedimento, isso desencorajou muitas pessoas de fazerem, muitos aventureiros, acaba se tornando uma concorrência desleal. E como que você lidar com esse tipo de situação, de concorrência? Porque é difícil hoje. Preço, eu falo muito pelo estúdio aqui. Então, baixa qualidade, em consequência disso, preços muito baixos. A gente pega clientes aqui que querem brigar por preço que está totalmente fora do que o mercado está praticando, justamente por conta dessa banalização. Nessa linha da estética, também tem isso, doutora, dessa dificuldade com uma concorrência desleal, com profissionais aí não capacitados, que, como consequência, oferecem preços lá embaixo. Você tem essa dificuldade hoje nesse ramo? É uma dificuldade, eu não vou dizer que eu já passei dessa parte da dificuldade, não, né? Mas hoje ela não é tão pesado para mim como foi no começo. Porque no começo é muito difícil as pessoas te enxergarem como uma profissional diferenciada, você ter um posicionamento diferenciado, tudo isso foi um investimento também, Sim. né? Então eu fiz um investimento na minha carreira para hoje poder cobrar um preço justo para a pessoa poder pagar, ter uma experiência bacana e poder voltar e eu poder sustentar esse empreendimento. Então, no começo, acaba sendo uma concorrência muito desleal porque as pessoas brigam muito pelo preço. Mas as pessoas, ao mesmo tempo que quer preço baixo, quer uma qualidade alta. E aí é incoerente. É incoerente. Então, hoje, quando eu coloco um preço, a pessoa é perceptível a qualidade. Então, hoje, 100% dos meus clientes, eles voltam. Eles podem, talvez, não voltar na frequência com que eu desejaria. Então, eu gostaria que o meu cliente estivesse lá a cada 4 meses, a cada 6 meses. Então, pode ser que a pessoa fale, eu não consigo voltar em 4 ou 6 meses. Mas é garantido que a pessoa não vai fazer o procedimento em outro lugar. A pessoa ela pode não fazer no tempo que ela deveria, mas quando ela volta comigo. Então, a qualidade hoje, ela me traz uma segurança. Então, hoje, a maioria dos pacientes que eu tenho, eles também me indicam. Por quê? Porque conhece a qualidade do meu trabalho, o produto. Todos os pacientes que vão fazer tratamento comigo, eu abro a caixinha, mostro validade, lote. Eu tenho um sistema, então, assim, eu invisto num sistema, não tenho mais nada em papel que eu tinha no começo. Então, tudo isso gera uma credibilidade, é perceptível a credibilidade para a pessoa que vai lá também. Então, olha, a assinatura é digital, a medicação que você está tomando é essa, então vai todas as fotos, né? Então a pessoa também se sente segura e não vai arriscar de ir para um outro lugar. Porque se eu falar para vocês que eu for concorrer com preço, tem botox de R$ 500 por aí. Uhum. Então, assim, hoje em dia eu já falo, minha concorrência não é mais com preço, não dá. É. Eu tenho uma assessoria financeira hoje, né? Então, quando eu falo, a gente vai lembrando, né, de mentoria, de gestão e tal. Então, hoje eu tenho uma assessora financeira
E ela me trouxe muita segurança, que no começo ela falou assim: olha, você está cobrando um preço muito baixo. Não tem como você continuar com esse preço na qualidade e na estrutura que você oferece. Porque no começo a gente fica muito assim, puxa, que eu vou cobrar mais barato porque aí eu vou ter mais gente vindo, as pessoas. Acho que todo empreendedor tem essa insegurança, né? De que eu quero mostrar que eu sou boa, que meu produto é bom. E a gente faz isso mesmo, Sim. né? A gente faz isso mesmo. E aí depois, acho que Deus vai ajeitando todos os caminhos. Então hoje eu tenho essa assessoria financeira e ela me trouxe muito do quanto os números também ele me trouxe assim, ele desvendou meus olhos. Que, poxa, eu quero fazer um trabalho bacana, mas isso tem um custo também, senão eu não consigo sustentar. Então, hoje eu consigo cobrar um preço justo para que eu também consiga dar essa sustentabilidade para o meu empreendimento e a pessoa consiga ter essa percepção de valor, não de preço, né? Exato. Que é diferente. E a gente, antes para a pergunta, né, Fábio, a doutora comentou um ponto que é muito importante, muito interessante e é satisfatório, né? Que a gente já ouviu aqui em outros podcasts que nós fizemos, é o famoso CRR, né? Que o seu cliente ele compra, ele recompra e ele recomenda. Isso é sensacional, né? Isso a gente acha incrível. E tem uma diferença da indicação para recomendação. Quando a gente entra numa linha de recomendação, o nosso cliente está vendendo o nosso trabalho por nós. Isso é fantástico. Então, como a doutora disse, né? A recompra geralmente não vem no período que a gente prospectou para aquele cliente. Mas o satisfatório é isso, é de saber, depois da entrega de um serviço ou da entrega de um produto, ele não vai buscar em outro lugar. Isso é sensacional. Pode não vir naquela mesma frequência, mas aí é pela dificuldade de cada cliente. Mas saber que ele vai recomprar de você, isso é certeza, e depois ele vai recomendar, isso é muito satisfatório, né? Eu acho que é quando você começa a entender que a sua jornada do empreendedor está dando certo, né? Porque assim, nós sabemos que nós teremos clientes fazendo ou não fazendo, né? A gente teve até um convidado que falou sobre isso, né? Falou, bom, mas o meu cliente fala que o meu concorrente está vendendo muito, mas ele faz uma coisa ruim. Mas ele até falou, mas e você faz o quê? Eu não faço nada. Então vai ter alguém entregando algo ruim que vai vender, desde que você não faça nada. Agora, a partir do momento que você faz com excelência, faz com qualidade, acontece isso que o William falou. Você vende, o cliente compra, recompra e te recomenda. Eu acredito que a recomendação é o que o William falou. É o teu cliente vendendo por você e ratificando a tua qualidade. Porque quando alguém te recomenda, e principalmente eu acho que na área da doutora, na área da saúde, mas ninguém que teve uma experiência negativa vai recomendar, né? Gente, recomendar é a melhor coisa que tem. É sensacional. Não, e assim, hoje eu tive 2 pessoas que tiveram essa indicação, né, e aí a pessoa já fala assim: "Olha, eu tô mandando para você 2 amigas, mas são 2 amigas boas, viu". Então assim, quando a pessoa me chama, que eu vou me apresentar, já tá vendido. Sim. Que ela fala: "Olha, eu quero porque a minha amiga fez, ficou lindo, ficou bom, e ela me recomendou você", ela nem pergunta de preço. Então, já vai começando a mudar um pouco o cenário, Uhum. porque a pessoa quer o resultado que a amiga teve, porque ficou muito bom, né? Eu tive uma indicação também esses dias, que a menina tinha um aniversário para ir naquela semana e ela queria fazer um preenchimento. E aí ela falou: puxa, onde eu faço, a moça me deixa sempre com marca, com hematoma, me deixa roxa. E eu queria muito fazer esse procedimento, mas eu não queria ficar com hematoma e me indicaram você. Que falou que vem aqui, você faz. Eu falei, ai meu Deus do céu, Olha a que responsabilidade. difícil, né? E aí eu falei, olha, toda vez que a gente mexe com cânula, com agulha, com, né, tudo que é invasivo, não tem como dar garantia que não vai ficar, né? Não vai ficar roxo, não tem como dar garantia. E ela falou: "Não, mesmo assim eu quero porque me indicaram", e aí eu fiz, aí ela foi para o aniversário, e aí ela me indicou uma outra pessoa, eu falei: "Puxa, que legal, né". Mas é porque tem uma hora que, assim, tem os materiais que são mais baratos, Uhum. em todo lugar tem, né, gente, todo lugar Sim. tem. Eu escolhi trabalhar com material bom, eu escolhi trabalhar com material que a pessoa consiga pagar e ter um procedimento que fica bom para ela e para mim. Então, por que que não fica roxo? Porque o tipo da escolha do meu material é diferenciado.
Mas a pessoa consegue perceber isso, por exemplo, eu vou pagar um pouquinho mais, mas eu tô vendo a qualidade do material, é diferente. Então tem procedimento que eu não uso agulha, porque a agulha ela dá um hematoma maior. Eu uso uma cânula. Uhum. Então tudo isso, antes eu não fazia propaganda do que eu utilizava. Hoje em dia eu já falo, espera aí que eu já vou fazer meu comercial também, né? Certo. Porque eu falo, olha, a diferença dessa agulhinha que eu uso no Botox, essa que eu usava, que outros profissionais usam, essa que eu uso. A pessoa já fala, puxa, que diferença. É um trisquinho de nada. Então a pessoa vai também percebendo, porque antes eu só fazia e não falava nada. A pessoa falava, puta, ficou muito bom. Mas o que que a pessoa usou? E faz parte, né? Você Sim. precisa mostrar a sua qualidade, o que que é, porque senão a pessoa também não sabe. Então, a diferença do material, a escolha do material, também faz diferença, não é só técnica. Sim. Então, tem que ter um investimento diferenciado. Se você quer ser diferente, precisa investir. Uhum. E é o que a doutora falou, né, doutora? Não que as outras profissões não sejam assim, mas quando a gente fala na estética, você comentou no começo do nosso programa, né? É um errinho que pode acabar com a sua carreira inteira. E esse erro pode ser muitas vezes em função de um produto de baixa qualidade, né? Você querer atender as expectativas do seu cliente em relação ao preço que você falou, né? Não, você não entrega preço, você entrega valor. Então isso passa muito por isso, né? E é um tipo de segmento que, assim como a medicina também, um erro, mínimo que seja, pode acabar com toda uma trajetória, né? E assim, como eu falei, antes até de eu trabalhar com estética, eu fui enfermeira de emergência. Então, também tenho especialidade, né? Eu também sou especialista em atendimentos de urgência e emergência. Então, até a segurança de um paciente que às vezes, até porque ele não, até sem querer, passou mal, tem uma pressão baixa, dá uma hipotermia, algo do tipo, né? Tem gente que fica nervoso só de estar num ambiente diferente. E isso me traz muita segurança de saber que, se acontecer alguma coisa aqui, qual respaldo eu tenho? Então, eu já tenho todo o protocolo, eu tenho uma caixa de emergência montada. Então, você vai na minha clínica, não é só uma clínica de estética. Então, eu tenho um mínimo para fazer um atendimento básico, Uhum. né? Então, acho que tudo isso, ele traz uma diferenciação quando eu falo, né? É, é uma clínica que é só de estética? Não. Você precisa dar ali o suporte, porque é um ser humano, é uma pessoa que está ali. Sim. E aí não tem como você falar, ai, essa pessoa não vai ter uma hipotensão, ela não vai. Não tem como saber. Então, um profissional que se propõe a fazer um trabalho sério, ele precisa saber, não que não vá acontecer nunca nada, mas se acontecer, eu estou segura do que eu posso ofertar, né? Então, assim, pode acontecer de algum momento, algum procedimento não sair da maneira com que eu gostaria? Pode acontecer. Mas antes disso, eu já preciso saber como eu trato aquela intercorrência. Então, a partir do momento que eu falo, poxa, vamos falar do procedimento de preenchimento labial, que é o que mais acaba acontecendo, que as pessoas acham que é corriqueiro. Então, assim, aconteceu de dar uma necrose? Pode acontecer, porque a anatomia é diferente, a minha é diferente da sua. A técnica eu posso usar a mesma no Fábio e a mesma no William. E você vai dar de um jeito, no William vai dar de outro. Tá, mas e se der alguma intercorrência, como eu trato? Então, eu tenho que ter o material para saber tratar toda intercorrência. Então, os meus materiais de intercorrência, toda vez que vence, eu falo, Deus, obrigada, porque venceu. Então, assim, todos os materiais de intercorrências que eu tenho na clínica, todos venceram. Até hoje eu não precisei usar nenhum, e graças a Deus por isso. Aí eu falo, então eu não vou ter porque eu acabo perdendo dinheiro? Não, que bom que eu não precisei usar. E às vezes, né, a pessoa fala assim, eu vou lá, mas não entende que tem tudo isso por trás, Uhum. né? Então, o preparo do profissional vai muito antes da técnica, vai muito antes de ser só um procedimento ali. Então, quando a pessoa vai escolher um lugar para estar se sujeitando a qualquer tipo de procedimento, precisa talvez antes tentar analisar um pouco mais de tudo isso, né? Que é diferente. Uhum. E eu acho que é exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A diferença entre um profissional qualificado e o aventureiro. É. É aí que você vê a diferença, né? Você coloca uma pessoa que não tem qualificação, que às vezes vai arriscar porque estética tá em alta, né? É o hype do momento, então todo mundo fazendo estética, ele vai fazer, ele não sabe. A gente já viu muitos casos, né? Em alguns casos até com
né, com Sequela. óbitos, né, sequelas ou óbitos, né, como a gente já viu, de pessoas que não sabem como fazer, né? E a doutora, ela já foi enfermeira de emergência, então ela sabe quando não que vai acontecer, mas se acontecer é mais tranquilo, né, digamos assim, para uma pessoa que já tem essa experiência, né? Então eu acho que vai aí aonde você vê a questão daquilo que a gente falou, a diferença entre preço e valor, né? Quando você chega numa clínica bem montada, numa clínica bem estruturada, com a doutora que eu tenho certeza que quando chega lá ela deve explicar tudo, falar tudo. Então você sente que você está pagando por algo no geral, né? É o kit completo, né? Então eu acho que é isso que acaba diferenciando as pessoas que vão continuar, né? Porque tem muita gente que às vezes monta uma clínica ali, né? Às vezes não tem o pensamento que a doutora tem, que é a questão do investimento, porque não tem como você empreender e não investir, né? A gente vê o exemplo do William aqui. O William tem uma estrutura de podcast aqui, a WK tem uma estrutura que, cara, é magnífica. Mas tudo isso foi investimento para que possa sair a qualidade do que eles entregam, né? Então, muita gente acha que vai conseguir ganhar dinheiro sem investir nada. E eu acho que na parte clínica, na parte médica, é mais ainda. Porque você precisa ter bons equipamentos, você precisa ter bons treinamentos. Eu creio também que a doutora deve fazer muita reciclagem, estudar muito, né? Fazer muito para estar sempre por dentro, né? Então, eu acho que é essa questão que diferencia o bom profissional do profissional mediano ou qualquer outra coisa do tipo, né, doutora? Eu acho que assim, tudo que você se propõe a fazer, você precisa querer ser o melhor da sua área, né? Sim. Então é claro que a gente sempre tem as referências dos maiores, né, das pessoas que já são renomadas, mas dentro do que você pode fazer, eu sempre estou em congresso, em curso, sempre. Esse ano eu fui em 2 congressos, eu sempre vou em workshop, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou, né, em palestras e tal. Então, assim, o investimento, a segurança, não tem como você banalizar, não tem como você fazer de qualquer jeito, e precisa investir. E as minhas pacientes têm essa percepção de que a todo momento eu vou no congresso, e nem sempre é uma coisa nova que você vai buscar, mas é legal você também sentar na cadeira de aluno, né? Sim. É legal, porque eu também dou mentoria, também dou curso, né? Lá na clínica eu também faço essa outra parte para doutoras que já têm uma clínica menor, mas que já se formaram, mas que ainda são inseguras para fazer procedimento. Então eu também dou curso, faço suporte e tal. Então eu também tento, também sou humilde de a todo momento também estar na posição de aluno, porque é muito bacana a gente estar para aprender também. Sim. Uhum. É interessante, doutora. E antes de entrar num tema um pouco polêmico, o Fábio tocou nesse assunto e a gente estava falando um pouquinho disso. A gente viu, doutora, que de um tempo para cá tivemos um hype na mídia falando sobre famosos que estavam querendo reverter alguns procedimentos que foram exagerados. Hoje está acontecendo muito isso mesmo, doutora, de reversão de alguns procedimentos e exagero, ou você pega muito caso lá de pessoas que tiveram uma experiência muito ruim, querem fazer algum tipo de correção, fazer algum tipo de regressão no tratamento que fez, justamente por esses profissionais ruins, né? Ou por um procedimento que não teve a orientação, como a gente falou aqui no começo que a doutora faz, né? Olha, eu acho que isso aqui, vamos fazer essa experiência. Então tem pacientes que encaram ou entram em clínicas que querem saber realmente faturar. Você já pega muito caso nesse sentido de reversão ou de alguma correção de procedimentos? Correção eu pego bastante, principalmente correção de preenchimento, né? Às vezes a pessoa exagera nos preenchedores, porque vai fazendo e aí não percebe que está ficando exagerado. O profissional, às vezes, vai vendendo, né, o procedimento e não vai tendo muita percepção do que é bacana e do que já passou do limite. Agora, ficar tirando o preenchedor ou o procedimento é uma coisa que eu faço, já fiz 2 vezes, principalmente, assim, olheira e lábio é o que mais tem, que fica um exagero muito grande, mas não é uma recorrência que eu tenho muito na clínica não. Uhum. E falando um pouquinho do famoso Mondiaro, né? Ah. Fala um pouquinho pra gente se realmente funciona, se você trabalha com esse medicamento, para quem que é recomendado, quais são as orientações, porque a gente viu também que está tendo uma banalização no uso, né? E um uso assim completamente exagerado. O que que a senhora tem para falar sobre esse medicamento? Recomende? Para quem recomenda?
A Mounjaro ela tem um princípio ativo que é a tizerpatida, né? Uhum. Na verdade, é uma medicação que ela vem sendo indicada para quem tem diabetes tipo 2. E aí, com vários estudos, as pessoas vão percebendo de que, assim, onde mais dá para usar. E ela vem sendo, hoje em dia, a gente vê, muito usada para emagrecimento. E ela não tem tanto efeito colateral como outras medicações, talvez num custo um pouco mais baixo, né? Então, assim, por ela não ter um efeito colateral tão ruim, tão desagradável, os médicos hoje em dia estão indicando bastante, né? As pessoas estão usando mais, porém a gente fala tem que ter um limite aí, talvez uma percepção. Então, hoje em dia só está sendo vendida, né, com receita médica. Então, você precisa ter uma indicação médica, não dá para ser banalizado. Então, assim, eu quero emagrecer 5 quilos. Vou lá tomar, vou emagrecer em 1, 2 semanas, né? Porque as pessoas querem emagrecer deitada. Uhum. É o que eu falo, né? As pessoas vão lá Exatamente. na clínica e falam, ela já sabe o que ela quer, a dosagem que ela quer e quanto ela quer emagrecer. Não, Eu falo, ela quer, ela só quer medicação, né? ela que é a especialista, né? Ela já quer medicação. Então, assim, lá na clínica eu trabalho, sim, com a tizerpatida, porém, ela é só feita com a prescrição médica. Eu tenho uma médica endocrinologista que é parceira minha, então as pacientes que me procuram, eu acabo indicando para ela faz a consulta, verifica se tem indicação, né? Se aquela paciente tem indicação, se a indicação é para aquele momento, porque precisa avaliar outras comorbidades. Então, tem paciente que vem, mas está com algum problema no fígado. Poxa, toda enzima ela é digerida no fígado também. Então, tem todo uma avaliação antes de só chegar no emagrecimento. Então, lá na clínica, as pessoas que vêm me procuram, passa por essa avaliação da endócrino, ela indicando, a gente monta um protocolo combinado, os pacientes vão na clínica, né? Normalmente é uma dosagem semanal, tem resultados assim muito muito legais, né? Não vou ficar falando muito aqui, senão vai todo mundo querer, né? Então são resultados muito legais. Então, do que a gente está falando de autoestima, né? É muito bacana. Lá eu tenho paciente tanto mulher como homem. Porém, o que que é legal? A pessoa fala, mas depois se eu acabar de tomar, eu vou. O pessoal fala de efeito rebote. E não é a questão do efeito rebote, é o quanto no processo de emagrecimento, eu falo, gente, aproveita que você está tomando a medicação e cria uma memória para o seu organismo, cria uma memória para o seu corpo. Então, assim, aproveita que você vai conseguir escolher o que você vai comer, porque é muito bom escolher o que você vai comer. Uhum. Porque é ruim você comer com fome, né? Você quer comer tudo. Então fala, poxa, eu não tô com aquela fome exagerada, o que que eu posso escolher? Então escolha uma boa proteína, uma boa fruta, uma coisa que seja bacana para você deixar o organismo bem alimentado e você também para a prática de exercícios físicos, para criar uma memória nesse meio tempo. Eu falo, poxa, aproveita o tratamento de 1, 2 meses, cria uma boa memória para o seu organismo, para não ter esse efeito rebote que as Uhum. pessoas falam. O que que é o efeito rebote? É quem quer emagrecer deitado, que emagrecer vai do mesmo jeito, só que a pessoa vai perdendo massa magra e tal. E aí, quando acaba aquele tratamento, ela acha que ela vai continuar emagrecendo, e não é assim, né? E aí é quando as pessoas voltam a querer comer tudo aquilo que ela já comia. Então, assim, é uma excelente medicação, quando bem indicada, né? Quando a pessoa faz um bom aproveitamento do protocolo, né? Então, eu acho ela excelente. Contanto que a gente saiba aproveitar o momento para você ter uma vida saudável. A gente fala, o interessante é você seguir com uma vida bacana, né? É muito bom, principalmente para mulher, colocar aquele vestido que já não Uhum. cabia, não ficar com aquela gordurinha aparecendo, mas tem que pensar no depois também. Uhum. É, Legal. E e- a doutora falou, né? Não, não vou falar que muita gente. Não, tem que falar que muita gente vai querer. E a gente é, sabe, se for lá no seu consultório, na sua clínica, ela vai ter toda uma orientação e vai ter um uso com responsabilidade, né? Não vai ser um uso assim, descambado, não, desculpa o termo, vai ser um uso com responsabilidade, com toda uma É, orientação. é que se a Então, gente assim, falar, muita gente vai querer, como eu te falei, né? Tem é, gente que tem hora que eu falo, mas você não precisa, né? Porque assim, a gente fala, só a pessoa fechar um pouquinho a boca, né? Se organizar, que dá. E assim, não é má vontade minha, é que eu tô pensando no benefício da pessoa, né? Então ela vai fazer um investimento daquele, mas assim, para um mês, uhum, né? O quanto isso vai ser benéfico depois. Porque a pessoa começa a ter uma percepção diferente da profissional que eu sou. Então, eu já tive paciente que eu recusei,
porque ela trouxe, e eu sabia que era uma paciente que ela tinha algumas questões cardiológicas e tal. E eu falei, olha, então você passa, além do endócrino, você passa com cardiologista, e aí depois a gente faz seu tratamento, não tem problema nenhum. E ela falou, olha, você é fogo, por isso que eu confio no seu trabalho. E aí ela foi, hoje em dia ela é minha paciente, né? E ela veio, passou com cardio, faz o tratamento comigo, me mandou uma mensagem linda semana passada. Olha, a primeira vez que eu fui no cardiologista e a minha pressão estava baixa. Uhum. Então não é só sobre emagrecimento, ela é uma medicação que ela traz 1000 outros benefícios. E aí a pessoa consegue enxergar a percepção do valor enquanto profissional, porque quando eu faço a indicação ou não de uma medicação, quando a pessoa recebe um não, de uma maneira com que ela entende, que fala, poxa, não é um profissional que ela só está querendo vender, né? Essa pessoa mesma, ela já me indicou para a filha dela, né? Para outros que precisam. Então, é uma percepção de valor. Quando eu falo, né? Eu consigo me posicionar enquanto profissional, ganhar essa credibilidade que para mim, assim, ela é irreversível. Então, eu prezo muito pela minha credibilidade. Quando eu falo um não, quando a gente fala, né, o não do exagero, o não do monjário, quando não tem a necessidade naquele momento, ele vai me trazer benefícios depois. Doutora, eu acho que eu consigo enxergar em você a questão do empreendedor com autorresponsabilidade, né? E a responsabilidade social. Não é só, eu vou vender porque, pô, se veio aqui me procurar, eu vou vender. Não, é legal quando você fala um não. A minha área é um pouquinho diferente, mas às vezes chega alguém lá que fala, poxa, Fábio, eu precisava fazer isso, tal, eu tenho que fazer isso. Não, cara, você pode fazer por isso aqui, você vai gastar muito menos, porque tudo isso que você quer fazer não vai te trazer o resultado que você quer. E às vezes essa pessoa volta e fala, olha, obrigado porque eu ia gastar um dinheiro absurdo e você me resolveu com simplesmente uma pequena ali, uma consultoria rápida, né? Então eu vejo muito essa questão da responsabilidade, né? E voltando a falar, para mim, quando se fala e se trata de assunto de saúde, a responsabilidade tem que ser maior ainda. Então, às vezes, é mais fácil falar, por que em vez de você não querer usar o Mondiaro, você não vai lá e dá uma fechadinha na boca, repensa a sua alimentação, come da forma correta, come um pouquinho menos, corta alguma coisa, né? E isso é muito legal, né, doutor? Então, parabéns por essa responsabilidade. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista aqui, se lá a clínica já estava bombando, agora vai lá para cima, né? Bora. Eu tenho certeza, né? Bom, saindo um pouquinho dessa questão do Mondiaro, também tem um procedimento que eu andei dando uma pesquisada ali nas suas redes sociais, que é a questão da automodelação, né? O que seria a automodelação para quem não conhece ainda? A automodelação é minha paixão. Tá vendo? Acertei a pergunta. De todos os procedimentos estéticos que eu faço, assim, a automodelação, tanto que é o meu projeto social, é em cima da automodelação, porque ela transforma vidas. E não é só a vida daquela pessoa, né? É a vida de uma família. A automodelação é a correção da orelha de abano, né? Que a gente conhecia aí, a orelha de abano. Eu fiquei até com medo de perguntar se o nome estava correto, esse mesmo, né? né? Se era esse mesmo. Então, a automodelação, a gente tá falando, é a correção não cirúrgica de orelha de abano. E como que é isso, né? Como que é não cirúrgico? Ele é um procedimento super novo, porque até pouco tempo atrás a gente só conhecia a otoplastia, que a otoplastia é feita por um médico cirurgião, né? Num centro cirúrgico, a pessoa tem que se submeter à sedação, né? É a sedação, anestesia geral, Nossa. então tem que ser entubada, é todo um procedimento muito mais invasivo, tem uma internação e tal. Já a otomodelação, lá eu faço para crianças a partir de 7 anos, né? Então, a partir de 7 anos eu já faço até os mais marmanjos, assim. Minha paciente mais idosa, assim, Sim. ela tem acho que 76 anos. Nossa. 76 anos. E para mim foi assim, eu falei, puxa, 76 anos? Como que é isso? E vou contar um pouquinho da história dela? Por favor. Claro, por favor. Ela é cabeleireira, né? E ela foi indicação também. Ela foi uma indicação. E aí ela veio, eu falei, puxa, né? Porque nessa idade é mais difícil que você falar, a pessoa quer fazer porque sofre bullying, por várias Sim. outras questões. Eu falo, puxa, mas para quem já conviveu 70 anos desse jeito, já se acostumou, Já né? virou uma marca registrada dela, praticamente, né?
E aí, conversando com a paciente, até para conhecer a história, eu falei: "E por que você resolveu fazer agora, com essa idade, né?" Claro que toda idade a gente sempre quer melhorar, né, mas é o que eu falei, às vezes a gente já convive tanto com aquele, fala: "Ah, já tá, vou deixar, né", e não é. E aí eu quis entender e escutar um pouco mais. E ela falou: "Puxa, a maior decepção da minha vida foi ter que ir para a formatura do meu afilhado de cabelo solto. Eu sendo cabeleireira, eu queria fazer um penteado bonitão, pra você ver. Você vê como que é uma Sim. coisa, né. Sim. E aí ela falou, eu queria muito, as pessoas foram lá, porque eu era a cabeleireira da família, da época e tal, e aí todo mundo que foi fez um penteado e colocou, né, a joia e brinco, e foi todo mundo bonito, e ela teve que ir com o cabelo do todo dia, que é aquele cabelo lambido, né, cobrindo a orelha, e sem muito brinco, porque não chamava atenção por conta da orelha. E isso ela devia ter uns 20 e poucos anos na época, quer ver? Ah, E aí ela falou: "E eu trago isso até hoje pra mim, eu não posso fazer um penteado, porque eu não me sinto bem de cabelo preso". E eu falei: "Que legal, vamos fazer". E na hora que você faz, então assim, a sedação, ela é, como que eu falo? Ela é local, então sim. é uma anestesia local, Uhum. né, tranquilinho. Eu falo, as crianças que eu faço, a mãe leva o tablet, a mãe fica ali do lado e tal. Então, para adulto é a mesma coisa, é uma anestesia local. E quando a pessoa, eu falo, olha, são fios cirúrgicos, né? E aí a gente vai modelando a orelha, e a orelha precisa combinar com o rosto da pessoa, Uhum. que tem gente que não vai combinar com aquela orelha super colada, Uhum. né? E aí faço um ladinho da orelha e falo, vamos sentar para ver como ficou? E aí dá o espelho para a pessoa fala, eu quero um pouquinho mais junto da cabeça, um pouquinho mais para cá, e a gente vai fazendo junto. E aí, quando ela olhou, que ela abriu aquele sorrisão, ela falou, puxa, vou usar cabelo preso agora, né? Porque quando a pessoa sai dali, ela já tem uma ideia de como vai ficar. Por mais que fique inchadinho no dia e tal, ela já tem uma ideia de como fica. E ela virou minha paciente pra vida, né? Porque ela já me indicou, veio gente do Rio de Janeiro fazer comigo, do Espírito Santo para fazer comigo por indicação dela, né? E ela fala: hoje em dia eu vou pra festa, consigo prender o cabelo. Então é muito legal você ver que transformou o sonho daquela pessoa. Não era uma questão de bullying, mas foi muito bacana. Uma outra criança que eu fiz, na verdade, que me marcou muito, foi de um projeto, foi uma indicação de uma assistente social, veio uma cartinha da assistente social fazendo um pedido, intercedendo por aquela família, porque a criança, passava com assistente social e com psicólogo, e ela já não queria mais estar em lugar público, ela já não queria mais frequentar escola, festa, nada daquilo. Porém, a mãe não tinha como pagar. Não é um procedimento caro, mas a gente sabe que dependendo do contexto familiar, a família não se desprende daquela quantia para um procedimento estético para uma criança, né. Por isso que eu falo, meu projeto social no meu coração, assim, né. E aí esse menininho veio e a gente incluí ele para fazer, e aí hoje em dia a mãe dele me manda foto, né, Que dele: "Olha legal. ele indo para aniversário", ele foi pajem esses dias, então assim, um menininho lindo, ele vai pra praia agora, então as festas que ele vai, a mãe dele manda foto: "Você mudou a vida da minha família", porque já era uma família que assim, os pais já estavam brigando, porque o menino já não queria mais frequentar a escola, já não era todo lugar que queria ir, porque era uma orelha muito proeminente, né. Então todo lugar que chega chama atenção. Então a mãe também se sente mal, vendo com que a criança é vista daquela maneira e não poder fazer nada, Uhum. né. Então assim, é muito legal transformar a vida daquela pessoa, né, por exemplo, desse menino, transformar a vida dele, ver que hoje ele pode sair, brincar, ter uma vida social que todo mundo, né, gostaria de ter. Então é legal, assim, por Nossa, isso. Muito Satisfatório. bacana. cara. E dentro dessa linha, doutora, fala um pouquinho do projeto, como as pessoas podem participar, como é esse projeto. A senhora falou de alguns casos específicos, mas fala um pouquinho do projeto em si, como surgiu esse projeto, e aqueles que querem participar, querem fazer parte, que podem ter essa mesma experiência também, essa mesma satisfação. O projeto eu tô estruturando ele um pouquinho mais agora, para tentar fazer com que outras pessoas também participem, né.
Hoje em dia as pessoas acabam me encaminhando muito no particular, contando um pouco da história, né? Mas eu quero estruturar um pouco mais para outras pessoas também conseguirem, né? Entrar. Então, quando eu falo que eu optei pela estética, para ser um projeto também que faça sentido para a minha vida, para que Deus me use no meu talento, né? Para que eu possa transformar a vida de outras pessoas através da minha vida, para que eu seja uma pessoa que possa trazer frutos para outras famílias com o talento que Deus me deu, né? Parábolas de talentos, né? Que quanto mais Deus dá e você usa aquilo e que eu seja transbordo na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias. Então, o projeto ele tem esse significado muito pessoal para mim, para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas, né? Para que não seja só uma fonte de dinheiro, não, isso não faz sentido. Então, independente da idade, o projeto inicialmente era para crianças, né? Agora mesmo eu fui convidada para conhecer um abrigo, e aí acho que Deus vai colocando, né? Eu falei, "Ai, mas era só a orelha, né? E então o projeto eu vou estruturar ele um pouco maior, mas é isso, é transformar, é ser o transbordo na vida de outras pessoas, para que mesmo que a pessoa não tenha, né, investimento, dinheiro para fazer, mas que consiga, que possa ter esse tipo de benefício, é isso. Que legal. Muito, Sensacional. muito legal, né? Olha, sinceramente, acho que é muito bom a gente, né, ouvir histórias, né, de empreendedores, mas volto a repetir, talvez eu acho que vai ser a palavra que eu mais vou usar aqui, é a questão do propósito. Eu creio que como empreendedor eu tenho um propósito também, não tá só, não é só a FF, ou não é só o papo e negócio, mas você tem um propósito e você mudar a vida de pessoas. E tudo isso que a doutora falou de mudar a vida de pessoas, de crianças, de adultos, você vê como são dois extremos, né? Uma criança e uma pessoa de 76 anos de idade. Só que assim, a gente não sabe o que essa pessoa de 76 anos passou até chegar ali. Muitas vezes ela escondeu, mas a questão de esconder não deixa você mostrar o que realmente você é. Né? Às vezes você precisa guardar. E para uma criança, quando você muda aquele sentimento, né? Isso aí pode mudar o que ela vai ser no futuro, né? Eu falo que a infância é ali onde você começa a marcar a tua vida. Então, muitas pessoas hoje são adultos frustrados ou tristes ou abandonados ou com sentimentos os piores possíveis porque sofreram na infância. Então, quando a doutora entra com isso, é muito bacana. Então, meus parabéns mesmo, né? Esse tema aqui, olha, eu não imaginava que um tema, né, seria tão. Que a gente ia dar conta, né? Eu também achei. Eu falei, nossa, mas será que a gente vai saber falar, né? Mas a doutora explicou tudo possível. Por nós ficaríamos aqui várias horas, né? Mas nós temos o inimigo, nosso maior inimigo aqui é o tempo, né? Então, eu gostaria, doutora, de pedir que a senhora fizesse as suas considerações finais também e passasse para o pessoal como o pessoal pode encontrá-la, como pode entrar em contato, suas redes sociais, seus contatos, porque eu tenho certeza que depois que esse episódio for ao ar, muita gente vai entrar em contato também. Oi, gente. Então, o meu Instagram é @doutora Marjorie Sgala. A minha clínica fica aqui mesmo, em São Bernardo, do ladinho ali do Golden Shopping. Vou deixar o contato aqui, se eu puder, né? Deixar o Com contato para quem tiver interesse, procurar, entrar no projeto. E é isso. Muito legal. Pessoal, gostaria de aproveitar também e pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho lá para você receber conteúdos como esse da entrevista com a doutora aqui. E quem quiser também ser patrocinador aqui do nosso podcast, entre em contato, o contato da nossa produção está aqui embaixo, tá? E eu vou aproveitar para falar da melhor casa de materiais de construção do ABC, que é a FF Casa de Construção. Lá, a gente, assim como a doutora Marjorie oferece um atendimento personalizado, lá você também tem. Então, nós trabalhamos do básico ao acabamento, trabalhamos com materiais de qualidade, damos aquele atendimento bacana, aquela consultoria para quando você não conhece, você não sabe o que você precisa fazer lá na sua obra, vem com a gente que a gente pode te dar aquela atenção legal. E eu gostaria também de que alguém falasse
dessa produtora maravilhosa que é a nossa patrocinadora aqui também, né, William? Legal, gente. A WK Produções aqui, além dessa estrutura de podcast, você que quer fazer o seu podcast, entre em contato com a gente. Não só isso também, nós auxiliamos você no posicionamento da sua marca nas redes sociais. Então temos uma equipe toda que faz a sua roteirização, a sua gravação profissional. Então, se você está precisando se posicionar nas redes, você está precisando de um conteúdo de qualidade e não só isso, também uma gravação profissional, entre em contato com a gente. Além da estrutura aqui de podcast, você que tem a sua ideia, quer tirar do papel, quer fazer seu podcast, a gente também tem uma equipe aqui que vai te assessorar em todas as etapas, desde o desenvolvimento da ideia até realmente a execução do trabalho. E é isso, gente. E pessoal, finalizando mais um episódio aqui com vocês do Papo e Negócio. Hoje foi uma entrevista sensacional. Doutora, muito obrigado. Obrigado pela confiança, obrigado pela disponibilidade. E a gente vê vocês no próximo. Então, nos acompanhem. Você que ficou até o final aqui, não deixe de curtir, dá o like lá no vídeo, compartilha e a gente vai ter mais entrevistas assim sensacionais como essa, tá bom? Então, gente, até a próxima. Valeu!